Este programa descreve diversas cenas e não é recomendado. Se você tem problema de atenção e sente dificuldade de acompanhar as coisas que falam com você, confira a enciclopédia do caso em substack.com/casos duvidosos. Todas as pessoas aqui citadas tiveram seus nomes tirados de documentos. Caso algum dos citados sinta-se desconfortável, pedimos paciência. No episódio anterior, a polícia de Pitubinhazinha do Riozinho Bobinho prendeu os 7 membros do culto de Aziroth no sítio Tutti Frutti. Os 7 afirmaram ser apenas um grupo de RPG, brincadeira ludo-satânica de gente que não sai de casa. Pitubinha assistiu o início do julgamento dos suspeitos de estarem por trás do soca-fundo. Paulo Braguilha tirou a camisa e afirmou que todos os outros acusados eram membros de uma mesma organização criminosa. Anastácio Fontinelli mestrou o RPG dentro do tribunal, ao arrepio da lei, e a justiça condenou 10 dos 11 acusados. Eu sou Lucas Marçal e este é o 8º episódio da nova temporada de Casos Duvidosos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare imediatamente, volte e ouça na ordem desde o primeiro. Entre novembro de 1986 e junho de 1987, os 11 supostos responsáveis pelos crimes da suposta criatura soca-fundo foram judicialmente julgados de forma possivelmente imparcial. O primeiro julgado, o ator Paulo Braguilha, foi inocentado e, em um depoimento marcante, sugeriu que seu tunico, Bob Lafayette, Siddhartha Popovic e os 7 príncipes de Satanás, portador do cálice de 1000 véus e arquivista dos segredos irredutíveis, eram a organização por trás dos crimes do soca-fundo. A tese de Braguilha conquistou a todos, e os suspeitos foram condenados a 5 penas consecutivas de 700 anos de prisão em regime fechado e ao pagamento de 3 cestas básicas cada. Eu comecei a pesquisar sobre a história do soca-fundo depois de ter um pesadelo em que me vi pequeno no sítio da minha família perto de Pitubinha na época em que a criatura atacava. Ao descobrir sobre a conclusão do caso, pensei que a história tinha acabado e que eu poderia seguir com a minha vida. Mas o misterioso pacote que eu encontrei na porta do meu apartamento me mostrou o contrário. No verso do papel preso ao pacote, eu li a palavra soca-fundo. Seria uma nova evidência? Uma peça do quebra-cabeças escondida por décadas e então enviada até mim por um ouvinte misterioso do podcast? Só tinha um jeito de descobrir. Fazendo o unboxing, eu encontrei uma fita VHS, uma foto recente de um homem sentado de costas no qual se podia ver uma tatuagem tribal com traço Cinderela na lombar, um clipping de uma revista alemã chamada Rot Lippenstift e uma terceira foto. A foto de uma mulher loira idosa com vestido simples em frente a um casebre interiorano. Uma foto tirada de longe, em que a mulher parece não saber que está sendo fotografada. Apesar de sua idade mais avançada, eu reconheci essa mulher. Era a socialite Titi Fontinelli. Quando eu identifiquei Titi na foto, eu confesso que fiquei nervoso. Logo me veio à cabeça a imagem de seu Wenceslauzinho gritando Titi, Titi, na entrada de Pituba quando viu que ela havia desaparecido. Colocando a fita VHS no meu videocassete, a primeira coisa que eu vi foi uma claquete. Alguém fora da imagem disse: "Soca-fundo, meu querido, cena 1, tomada 3. Seria Soca-fundo, meu querido, o tal filme do soca-fundo que o ator Paulo Braguilha prometeu a Pitubinha? No vídeo, eu vi um plano bem fechado no rosto da atriz Hilda Cavalieri gritando com expressão de pavor enquanto uma sombra crescia, escurecendo sua face. Depois, a gravação passou pelo que pareciam ser cenas de cobertura ou a introdução de um filme. Os planos eram abertos e remetiam ao início do filme O Iluminado, clássico de Steven Spielberg de 1948.
Mas ao invés das majestosas florestas portuguesas sendo cortadas por um carro preto, eu vi um Fusca caindo aos pedaços, quase sendo engolido pela poeira laranja de uma estrada mal cuidada. O Fusca venceu as árvores, e eu vi um plano aberto de uma cidade pequena e horripilante. Um conjunto tosco de casebres caindo aos pedaços e uma igrejinha ridícula se destacando em uma praça. Era Pitubinha do Rio Bobo. A narrativa mostrou Hilda chegando à cidade e sendo bem recebida por todos. A essa altura, muito excitado, eu entendi que ela fazia o papel de Titi Fontinelli. Depois de uma cena em que Hilda, ou melhor, Titi, partia pão velho e alimentava a criança igual pombo na pracinha, a socialite pareceu ganhar a simpatia da cidade. Nos minutos seguintes, vi Titi passeando por Pitubinhazinha e nos apresentando a alguns habitantes. Vi cenas com grosseiras tentativas de humor e muitos momentos de sexo explícito. O filme então saltou para uma cena externa noturna em que Hilda, como Titi, chegava até um sítio que eu suponho ser o sítio Tutti Frutti na história. Devia ser algum outro sítio na gravação, dado que, nas filmagens, não foi possível ver nenhum estábulo, e nem o banquinho de beijar na boca. De repente, a estética do filme mudou. Parecia uma colagem de dois filmes distintos. Esse segundo filme não tinha som, e seguia uma estética de câmera na mão semelhante à do filme A Bruxa de Blair, outro clássico de Spielberg de 1978. Dezembro de 78 ali, quase 79. A câmera trêmula mostrava Hilda agitada, perdida na mata em grande atuação, mas também revelava os membros da equipe de filmagens. Era quase como se fosse um making-of, ou como se a câmera estivesse ligada por engano. A equipe olhava para todos os lados e parecia gritar por alguém que não respondia. Eu voltei a fita algumas vezes até entender, fazendo leitura labial, que Hilda gritava uma série de nomes na mata. Entre eles, Sérgio e Paulo. Quem seria esse Sérgio? E seria o Paulo gritado por ela, o ator Paulo Braguilha? Foi aí que eu entendi por que Hilda estava subitamente atuando tão bem. Ela não estava atuando. Nos últimos momentos desse longo e inquietante plano-sequência, eu vi Hilda desesperada conforme uma sombra cobria seu rosto. Mas dessa vez, tudo parecia real. E essa era a última cena desse filme incompleto. A essa altura, eu ainda não sabia o que queriam dizer as novas peças do quebra-cabeças do Soca Fundo, mas entendi que deveria voltar à minha investigação. De volta à internet, eu procurei antigas matérias de jornal sobre Pitubinha, e eu apresento agora ao ouvinte alguns dos acontecimentos mais marcantes da terra do milho de pipoca após a conclusão do caso Soca Fundo. Depois da prisão dos condenados, segundos se tornaram minutos. Minutos se tornaram horas. Horas se tornaram dias. Dias se tornaram semanas. Semanas se tornaram meses. Meses se tornaram anos. Resumindo, o tempo passou. A história do desaparecimento de Titi perdeu força, e quando a atriz foi dada como morta, as equipes de reportagens de Dudu de la Fonte, Litoca Moretti e JP de Cesare deixaram Pituba. Completando o arco dramático que o levou do inferno ao céu em Pitubinha, Paulo Braguilha concorreu nas primeiras eleições diretas para prefeito da cidade em 1988, contra Juca Menestrel, e venceu. Assim, sob a liderança do ex-ator e então prefeito Paulo Braguilha, Pitubinha chegou aos anos 90. E mesmo que lentamente, a pequena feitoria holando-portuguesa seguiu mudando. Em 1990, com a inflação ainda mais descontrolada, o Brasil assistiu à posse do presidente Fernando Collor, o primeiro presidente pansexual eleito por voto direto no país depois da redemocratização. O mercado de barracas de camping estava superaquecido, com ainda mais famílias acampando na porta de supermercados por todo o país para evitar a desvalorização dos salários. Nas filas,
Os Walkmen tocavam hits como Evidências, de Chitãozinho e Chororó, Rapazinho do Agogô, de Caetano Veloso e How Dare You Groove This Hard, da banda The Kittens and the Pussies. A novela Rainha da Rocinha era sucesso na Globo, e a febre do Super Nintendo conquistava até as famílias que não tinham luz em casa. Nas televisões de tubo espalhadas por todo o país, os brasileiros acompanhavam tendências como a Guerra do Golfo, o acidente do avião da VASP e o esquartejamento do palhaço Tirolesa, e assistiam estarrecidos a desastres como a jaqueta bomber, o macacão de jardineiro e a cueca Mary Poppins. E nada disso, exceto a inflação, chegou à Pitubinha do Rio Bobo, que seguia quase intocada. A única diferença é que a juventude entrava de cabeça no som dos Beatles e dos Rolling Stones, na moda mod, com seus paletós e cabelinhos de cuia, e nas polêmicas mini-saias coloridas. Mas antigos desdobramentos do caso Soca Fundo seguiram influenciando a cidade. Matérias de jornal do início da década mostraram que a eleição de Paulo Braguilha como prefeito de Pitubinha não impediu o ator de iniciar a gravação do filme inspirado na história do Soca Fundo. Porém, outros eventos da vida nacional acabariam adiando bastante as gravações. Gravar um filme é caro, e pelo que eu entendi, Braguilha teve que financiar tudo do próprio bolso. Foram 2 anos economizando até que, em 16 de março de 1990, o confisco da poupança realizado pelo governo Collor atrasou as gravações. A produção do filme Soca Fundo, Meu Querido, só foi iniciada em 1992, o que foi bom para Braguilha, já que aquele era ano de eleições. O primeiro passo era escolher o olhar criativo ideal para transformar uma ideia em um sucesso de bilheteria. Para dirigir o filme, Paulo Braguilha procurou primeiro o diretor Odi Fraga, autor de A Dama da Zona, de 1979, e Aqui, Tarados, de 1981. Ignorado, Braguilha ligou para José Miziara, autor de O Bem Dotado, Como Faturar a Mulher do Próximo e Pecado Horizontal, e para Carlos Rovaí, que fez Ainda Agarro Essa Vizinha, A Viúva Virgem, Amante Latino e que um dia assinaria Tainá Indiazinha Guerreira. Sem respostas, o prefeito finalmente fechou com o obscuro diretor Sérgio Stefanini, responsável por obras como Academia da Sacanagem, Com a Prima Também Pode, A Fogueira das Viadagens, O Grelo Falante e da polêmica comédia Corra que Minha Pica Vem Aí. Em entrevista ao Correio Pitubense, Braguilha afirmou que, em 30 minutos, ele e o diretor Stefanini escreveram o roteiro, uma variação bem humorada e bastante erótica da história do Soca Fundo. Já nessa entrevista, o ator declarou sua intenção de escalar a musa das pornochanchadas Hilda Cavalieri. A essa altura eu me perguntei, seria Sérgio Stefanini o mesmo Sérgio a quem Hilda Cavalieri gritava na mata na filmagem que eu recebi? Acho extremamente improvável. Uma semana depois, Stefanini encheu sua Kombi com uma equipe composta por 12 mortos de fome órfãos da boca do lixo da Embrafilme e deixou São Paulo em direção à Pitubinha do Rio Bobo. A equipe de filmagens foi recebida com festa pelo povo pitubense. As gravações começaram no dia 22 de fevereiro de 1992. Nas primeiras semanas de gravação, a equipe se dedicou às cenas internas no bar Amigos de Melquisedeque, e tudo ocorreu bem, sem atrasos e dentro do orçamento. Foi aí que as mais de 12 horas de cenas de sexo também foram gravadas, exigindo bastante de Braguilha, da musa Hilda Cavalieri e de outros atores como Paulo Galante, que interpretava o delegado Rogério Figueiredo, e Mara Manfredini, que fazia a Beata Al Jazeera. Mas uma coisa me causou estranhamento. A notícia sobre o início das gravações do filme Soca Fundo, Meu Querido, apareceu em uma edição de 23 de fevereiro do jornal O Estado de Monas. Semanas depois, temos a entrevista de Braguilha ao Correio Pitubense. Depois disso, nada nunca mais foi dito na mídia, nem sobre o filme e nem sobre o Soca Fundo. Eu busquei informações em documentos de anos como 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003,
entre outros. E nada, nenhuma palavra sobre esses capítulos tão importantes da vida pitubense. Você encontra notícias como a eleição de Priscila da Prudência, tataraneta de Paulinita escolhida como a nova rainha da pipoca em 1994, encontra a morte do promotor Hernani Cidreira no obituário do Jornal da Cidade em 1997, e até sobre o incêndio de 2001 que quase destruiu a igreja de Santa Catita, tragédia causada pelos coroinhas que faziam vape caseiro nos fundos do templo e que tirou a vida da Beata Aljazira. Mas nada sobre o Soca Fundo. Eu procurei uma versão completa do filme Soca Fundo, meu querido, e não encontrei em lugar nenhum. Não existe um registro da equipe de gravação, e a única coisa que se sabe sobre Sérgio Stefanini é que ele nunca mais saiu de Pitubinha nem fez outro filme. Eu não encontrei nem o paradeiro dos atores. Por 2 semanas eu andei em círculos, e o máximo que pude fazer foi criar um grupo de Facebook para procurar por informações dos próprios habitantes. Mas apenas Sueli, idosa bolsonarista cristã pró-zoofilia de Sorocaba, interior de São Paulo, pediu para entrar no grupo. Muito assustado pela idosa, eu tive uma ideia. Eu tentei acessar o antigo site assustador.com.br e lá, além de fotos do Mamonas Assassinas desmembrados que me causaram profunda nostalgia, eu encontrei uma entrevista. Uma entrevista do set do Tutti Frutti para o jornal Estado de Monas, de dentro do presídio Raposo Leitão. Na entrevista a Litoca Moretti, os 7 do Tutti Frutti voltaram atrás e afirmaram ser inocentes. Anastácio e Fabrício Fontinelli, sobrinhos de Titi, seus amigos Enio Ferreira, Isadora Moreno e Rodrigo Tamoios, o caseiro do sítio Tutti Frutti, seu Wenceslauzinho, e o menino Guará de Pereirinha do Cuticute afirmaram terem sido informados que, se confessassem, poderiam ser vistos com bons olhos pela justiça e ter penas mais brandas, ou poderiam até ser inocentados por demonstrarem arrependimento. Como ficaram na dúvida, 6 dos 7 do Tutti Frutti enviaram cartinhas pedindo a opinião do pessoal da revista Dragões Irados, periódico de sucesso nos anos 80 e 90 que falava sobre RPG, desenhos animados e ensinava a beijar na boca usando aquele esquema do gelo no copo de requeijão. Na edição 48 da Dragões Irados, respondendo uma das cartinhas dos condenados, a redação sugeriu que o grupo rolasse um dado de 20 lados, popular nas mesas de RPG, e se caísse par, eles deveriam confessar. Seu Wenceslauzinho descolou um dado no mercado clandestino com seu tunico dentro da prisão, em troca de 4 maços de cigarro e uma mão fantasma no chuveiraço. O grupo então rolou o D20 uma vez, mas o dado caiu da mesa, o que, dentro do culto satânico, quer dizer que não valeu. Rolando de novo, o D20 parou torto na tigela de angu do menino Guará, com um resultado incerto. Da terceira vez, o grupo descolou um 20, ou seja, um acerto crítico. Todos comemoraram muito e então confessaram o crime. Ainda na entrevista com Litoca, Anastácio afirmou que todos se arrependeram quando se viram condenados a 10 penas consecutivas de 700 anos de prisão em regime fechado. Por algum motivo, essa entrevista não está disponível em lugar nenhum além do site Assustador. Seriam os 7 do Tutti Frutti inocentes injustiçados? E se sim, o que explica o fim dos ataques do Soca Fundo de Rio Bobo? Foi aí que eu fui consumido pela dúvida e percebi o que eu tinha que fazer. Um dia depois da minha investigação, às 6h30 da manhã, eu entrei num ônibus. O destino era Pitubinha do Rio Bobo. No próximo episódio, eu viajo para Pitubinha do Rio Bobo e descubro como a cidade chegou ao século XXI. E um bate-papo com Dona Fudinda do Armelinda do Birilinga me aponta um caminho decisivo. Aqui, no caso Pitubinha. O Casos Duvidosos é um podcast investigativo em formato storytelling que dá um trabalho danado de fazer. E o seu apoio compartilhando esta obra com seus amigos e familiares faz toda a diferença. Divulgue nas suas redes e mande o link para quantas pessoas puder. O podcast é apresentado por Lucas Marçal
e foi criado e roteirizado por Marcos Lopes. A produção executiva é de Marcos Lopes e Lucas Marçal.